Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Amorzinhos, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje a professora Flávia estará trabalhando a matéria de educação cristã. Na matéria de educação cristã, estaremos aprendendo a história do profeta Samuel. Vocês conhecem essa história? Vocês sabem quem foi Samuel? Vocês já viram essa história na Bíblia? A mamãe e o papai já contou para você essa história? Não? Então vamos todos juntos embarcar numa maravilhosa aventura, que é conhecer a história de Samuel. Samuel, ele foi um menino que foi escolhido por Deus. Ainda quando criança, ele ouviu a voz de Deus o chamando. Deus escolheu ele ainda quando ele era uma criança. Ele era pequenininho ainda. Já imaginou que honra? Mas antes de iniciarmos a história, vocês sabem o que significa a palavra profeta? Profeta, ele é o mensageiro de Deus. É aquele que Deus escolhe para pregar a sua palavra, para levar a sua mensagem ao povo. E Deus escolheu Samuel ainda quando ele era uma criança. Desde criança, ou seja, ele já começou a levar a mensagem que Deus tinha para o seu povo. Vamos agora conhecer um pouco da história de Samuel? Há muito tempo atrás, lá no passado, existia uma mulher. Esta mulher se chamava Ana. Ela era esposa de Eucanã. Ana, ela vivia muito triste. Ela chorava aqui, ela chorava ali e vivia numa tristeza que só. Mas por que será que ela era tão triste assim? Vocês conseguem imaginar o porquê dela ser tão triste? Ana, ela era triste porque ela queria muito ser mãe. Ela queria muito ter um filho. Porém, Ana, ela não podia engravidar. Meu Deus do céu! E agora? Como é que Ana vai se tornar mãe? Como é que ela vai realizar o sonho dela de ter um filho? Então, um dia, Ana foi ao templo do Senhor. Ela se ajoelhou e ali ela chorou, ela orou, ela pediu ao Senhor e fez um voto ao Senhor, que se o Senhor desse a ela um filho, ela entregaria esse filho para o Senhor, ou seja, ele faria a obra de Deus, ele ficaria no templo junto com o profeta da época para aprender a palavra de Deus, para aprender as coisas de Deus. Ele teria a sua vida entregue a Deus. Então Deus, escutando a oração de Ana, ele atendeu ao seu pedido e Ana conseguiu engravidar. Ana engravidou de um menino. Este menino foi o profeta Samuel. Assim que ele nasceu, Ana, como toda mãe, cuidou do profeta Samuel com todo o amor do mundo. Quando ele cresceu um pouquinho mais, ele já podia sobreviver sem a Ana, ele já andava, ele já falava. Ana levou para o templo ele. Por que, professora, Ana deixou ele lá com o profeta Eli? Vocês se lembram que Ana fez um voto para Deus? E devemos cumprir. O voto é a mesma coisa que uma promessa. A promessa de Ana seria entregar o seu filho para Deus. Ele ficaria trabalhando na obra de Deus. Então, Ana cumpriu a sua promessa. E os anos foram se passando. Ana, todos os anos, levava uma túnica nova para Samuel, sempre indo visitar Samuel. E Ana, depois desse voto que ela fez com Deus, depois de Samuel, ela teve também outros filhos para alegrar ainda mais o coração dela. Mas o que alegrava o coração dela era saber do seu filho, o seu primogênito Samuel, que estava vivendo nos caminhos do Senhor. Então Samuel foi crescendo. Uma certa noite em que Samuel estava dormindo,
Enquanto ele dormia, ele escutou alguém o chamar: Samuel, Samuel. Ele levantou correndo, achando ser o profeta Eli que o chamava. Ele foi até o quarto do Eli e perguntou: Profeta Eli, o senhor me chamou? O profeta, que estava dormindo também, falou: Mas é claro que não, Samuel. Volte para o seu quarto, vá dormir. Samuel, ele voltou para o seu quarto, começou a pegar no sono novamente e então de repente, Samuel, Samuel, lá estava alguém chamando ele de novo. Meu Deus, quem será que está chamando Samuel? Ele pulou da cama e correu lá para o quarto do profeta Eli. Profeta Eli, o senhor me chamou? Eu escutei, profeta. Samuel, eu não te chamei. Vá para o seu quarto dormir, Samuel. Quando Samuel já estava saindo do seu quarto, o profeta Eli chamou ele: Samuel, espera um pouquinho. O profeta Eli tinha entendido o que estava acontecendo. O que será que estava acontecendo? Quem será que estava chamando Samuel? Vocês sabem me responder quem estava chamando Samuel? O profeta Eli falou: Samuel, quando você escutar chamar o seu nome novamente, você irá falar: Fala, Senhor, o seu servo te escuta. Ou, eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel foi para o seu quarto novamente. Quando ele estava pegando no sono novamente, ouviu novamente chamar o seu nome: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Fala, que o seu servo te escuta. Então Deus entregou ali a sua primeira mensagem a Samuel. Quando amanheceu o dia, o profeta Eli foi até Samuel e perguntou: Samuel, qual foi a mensagem? O que o Senhor queria com você? E Samuel entregou então a sua primeira mensagem, se tornando um profeta. Um profeta que levou a mensagem de Deus para o seu povo. Certo, meus amores? Vocês entenderam a história? Vocês conseguiram aprender um pouco da história de Samuel? Então agora nós iremos começar as nossas atividades. Mas antes de iniciarmos as atividades, vocês perceberam que Deus falou com Samuel ainda quando ele era criança? Deus falou com ele tinha, vamos colocar na média de 6 a 7 anos de idade. Será que esse mesmo Deus que falou com Samuel lá no passado, ele ainda fala com nós hoje? Como é que nós escutamos a voz de Deus? Como é que Deus fala com nós hoje em dia? Vocês sabem me dizer? O mesmo Deus que falou com Samuel lá no passado, ele é o mesmo Deus de hoje em dia. O nosso Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, passa ano e o mesmo Deus continua. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente e continuará sendo o mesmo Deus do futuro. Mas será que Deus ainda fala com a gente hoje em dia? Será que Deus ainda fala com as crianças hoje em dia? Vocês saberiam me responder? Sim, Deus ainda fala com as crianças, com os adultos hoje em dia. Mas, professora Flávia, como é que Deus fala com a gente? Como é que eu posso saber, professora, se Deus está falando comigo? Deus, ele fala assim com nós, mas ele fala com nós através da palavra. Ele pode falar através da sua palavra, que está lá na Bíblia. Através da leitura da Bíblia, nós escutamos a voz de Deus. Ou Deus fala também em nossos corações, através do Espírito Santo. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Professora, como assim as minhas ovelhas escutam a minha voz? Todos somos ovelhas de Cristo. Então, se nós tivermos o nosso coração voltado para Deus,
nós pertencemos a Ele. Professora, como eu faço para pertencer a Deus? Basta darmos oportunidade para que Ele faça morada em nossos corações. Convide ao Senhor para entrar e fazer morada no seu coração. Convide ao Senhor para fazer morada na sua casa. Seja também uma ovelhinha do Senhor. Mas além de apenas pedir para que Deus faça morada em nossos corações, nós devemos também praticar a oração. Todos os dias nós devemos orar a Deus, não somente pedindo, mas também agradecendo. Devemos ter o hábito de agradecer ao Senhor todos os dias e também ter um comportamento bom. Samuel, ele foi escolhido por Deus pelo seguinte motivo: além de se comportar muito bem e além da mãe dele ter entregado ele desde criança para a obra do Senhor, Samuel também todos os dias ele praticava o ato de falar com o Papai do Céu. Ele orava de dia, ele orava de noite, agradecendo ao Senhor pela vida dele, agradecendo pela família, agradecendo por tudo que acontecia para ele. Ele tinha o hábito de falar com Deus, além de ser um ótimo garoto, se comportar muito bem, respeitar as pessoas. Então Samuel era um exemplo de criança para o Senhor, até que o Senhor falou com ele, o tornando profeta. Então, se nós tivermos o nosso coração voltados a Deus, se nós estivermos sempre orando, quem já sabe ler, aproveita, lê um versículo da Bíblia, porque através da Bíblia, Deus fala com a gente, através da sua palavra. Basta estarmos com o coração aberto para entender qual é a mensagem do Senhor para nós, para a nossa vida. Amorzinhos, eu espero de coração que vocês tenham conseguido entender a mensagem passada por esta maravilhosa história e que também tenham conseguido aprender. E sempre que alguém perguntar para você se você conhece a história do profeta Samuel, você se recorde desta aula, combinado? Amorzinhos, já conhecemos agora a história do profeta Samuel, essa história é maravilhosa. Vamos agora embarcar em uma nova aventura? Professora, qual aventura? Vamos agora fazer as nossas atividades. Lá na apostila foram atividades também relacionadas à história do profeta Samuel. Eu espero que vocês realmente tenham conseguido aprender a história, que vocês tenham prestado bastante atenção para agora vocês poderem fazer as atividades, combinado? Qualquer dúvida, pode estar chamando a professora, que a professora estará auxiliando vocês. Um super beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Foi um prazer trabalhar esta aula com vocês. Eu espero que esta aula fique guardada no coração de cada um de vocês. Obrigado por participarem dessa aula. A todos vocês. Grandes beijos e abraços. Até mais!